Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai apresentar algumas barreiras que as pessoas relatam para se exercitar. Elas existem, isso é um fato, só que elas podem ser superadas. E aí a nossa discussão hoje vai em cima desse aspecto. Quando a gente fala, de barreiras para se exercitar, a gente tem aí alguns estudos que consideram essas questões, como sendo limitadores que as pessoas podem se ancorar para justificar a sua inatividade física. Então, o primeiro passo, quando a gente fala, de barreiras para se exercitar, a gente tem que pensar que o profissional de educação física ele deve auxiliar o aluno ou a aluna, a identificar quais são as barreiras que o impedem de ser mais ativo. E além dessa identificação, que deve ser auxiliada, pelo profissional de educação física, porque a gente tem que imaginar que às vezes a própria pessoa não enxerga, como superar essas barreiras para que ele realize um programa, regular de exercício físico. E aí, além dessa identificação, nós temos que considerar estratégias para superá-las. Então, as barreiras elas existem, mas elas devem ser superadas. E o profissional de educação física, então, tem condições de auxiliar o aluno na identificação e em estratégias de superação dessas barreiras para o exercício físico. Eu vou colocar aqui 6 das barreiras que são mais comuns, que alguns estudos científicos trazem, sendo as barreiras que as pessoas relatam mais para justificar, muitas vezes, a sua falta de prática, do exercício físico. A gente tem, em primeiro lugar, a falta de tempo. Hoje a gente sabe que isso, seja em grandes cidades, enfim, em diversos ambientes, principalmente em grandes cidades, as pessoas ainda relatam que não se exercitam por falta de tempo. A gente tem ainda questões relacionadas à influência social, que pode ser positiva ou negativa, pensando em, em estimular, a prática dessas pessoas a um estilo de vida mais saudável, mediado pelo exercício físico. Falta de motivação. Algumas pessoas relatam que se sentem desanimadas, sem energia para fazer o exercício físico, e a gente vai ver aqui algumas estratégias que podem ser utilizadas para minimizar essa barreira. Falta de habilidade. Ainda assim, a gente encontra hoje, pessoas que têm uma, uma relação com o exercício físico, e isso a gente identifica que vem muitas vezes do período de infância, adolescência, enfim, onde ela teve experiências com o exercício físico que não foram muito positivas. E isso acaba as tornando, adultos, pessoas, esses adultos inativos fisicamente. Por quê? Porque muitos deles, por impressões equivocadas lá, atrás, pensam que o exercício físico não é para ela, para essa pessoa. Então a pessoa ela tem essa barreira e coloca essa barreira de que eu não realizo o exercício X, Y, enfim, porque eu não tenho habilidade para isso, não é para mim. E a gente também, como profissional de educação física, tem algumas estratégias para minimizar essa barreira, para que ela não sirva como justificativa para pessoas que são inativas fisicamente. Condições climáticas, eu coloco também esse ponto que alguns estudos até trazem, em ambientes específicos, a gente tem condições climáticas que podem limitar, principalmente para aquelas pessoas que preferem realizar atividades, no ambiente externo. Então a gente vai tratar disso também aqui. E por último, obrigações familiares, Assim como a influência social ela pode ter, aspectos positivos e negativos quanto à prática, a adesão e aderência do exercício físico, as obrigações familiares também, muitas vezes, acaba sendo aí um fator limitante para que as pessoas
diminuam o seu nível de exercício físico ou até desistam da sua prática, né, de exercício físico, para aqueles que já realizavam algum tipo de programa regular de exercícios. Para pessoas que precisam iniciar, algumas obrigações familiares ainda se mostram uma barreira muito forte, né, e a gente também vai traçar aqui algumas estratégias para minimizar estas questões. A primeira, então, a falta de tempo, né, dentre algumas sugestões que podem ser consideradas. A primeira é o profissional de educação física auxiliar o aluno, né, para que ele identifique horários disponíveis. Pelo menos 3 faixas de horário de no mínimo 30 minutos que o aluno poderia usar para se exercitar. Como eu disse para vocês, as pessoas ainda pensam que precisam de muitas horas na academia e que se ela tiver 30 minutos, 40 minutos para se exercitar, isso seria insuficiente. Então, é papel do profissional de educação física, né, tanto na prescrição do treinamento para essas pessoas que relatam falta de tempo, se adequar a essas janelas, né, de oportunidade que a pessoa tem para fazer exercício, a partir do momento que ele identifica, junto com o aluno, horários disponíveis, pelo menos aí 3 ao longo da semana, né, com no mínimo 30 minutos, para que o aluno se exercite. E adicionar física à rotina diária, né? A atividade física, a rotina diária, por exemplo, como caminhar ou andar de bicicleta para trabalhar aí, né? Pedalando para o trabalho, obviamente dentro das circunstâncias que são possíveis, é uma das formas de você estimular o aumento, né, do número de minutos por semana para que essas pessoas sejam fisicamente ativas, além, né, de realizar o exercício físico de forma repetida, planejada. Também é interessante para que ele aumente, né, esse volume de atividade física ao adicionar, né, a rotina diária, por exemplo, como eu já disse anteriormente, uma caminhada até o trabalho ou ir para o trabalho de bicicleta, enfim, são maneiras e estratégias que podem ser pensadas do professor junto com o aluno, ok? Quando a gente fala de influência social, a gente fala de alguns aspectos que também podem ser colocados como barreiras para o exercício físico. A gente tem pessoas, então, que não realizam o exercício físico por falta, né, de questões associadas, como a gente já vem tratando aqui no canal, à sociabilidade. Então, explorar esse fator, né, para que isso não seja uma barreira se mostra bem interessante. Então, dentre as sugestões, né, que você pode dar para a pessoa que, por exemplo, alega que não realiza o exercício físico ou que se desanima a realizar o exercício físico devido ao seu círculo, né, de amizade, ao seu círculo familiar, não terem pessoas ativas. E aí a pessoa se sente aí um peixe fora d'água, né? Só ela se exercita e isso para algumas pessoas se apresenta como uma barreira. Então, para essa pessoa, né, que tem esse relato, pedir para ela que ela convide amigos e familiares para se exercitarem junto com ela é muito interessante. Por quê? Porque o planejamento de atividades sociais onde o exercício está envolvido, de alguma forma acaba aumentando, né, os níveis de aptidão física relacionada à saúde das pessoas de uma forma agradável, né, dentro desse aspecto da sociabilidade associada ao exercício físico. Uma outra sugestão é que essa pessoa ela faça novas amizades com pessoas fisicamente ativas, participando de um grupo de corrida, por exemplo. Por quê? Porque quando você, né, está junto com pessoas que têm o mesmo objetivo que você acaba entrando nessa onda, né? E isso acaba motivando essas pessoas a realizar o exercício físico de forma regular. Então, para pessoas que colocam a influência social como sendo uma barreira, essas são as sugestões para que essa pessoa tenha adesão e aderência ao exercício físico.
Além disso, planejar atividades sociais que envolvam exercícios e convidar amigos e familiares para se exercitar com essa pessoa. Então, fazer uma mescla mesmo, né? Atividades sociais que envolvam o exercício físico, por exemplo, vamos fazer enfim, né, uma caminhada no parque ou dar uma corrida na praia, alguma coisa que seja uma atividade social, né, que vai envolver lazer ou qualquer outro tipo de atividade acoplado à ideia, né, de atividade física ou exercício físico. Okay? Falta de motivação também, algumas pessoas relatam que se sentem desmotivadas e fazem, né, esse caminho aí de idas e vindas, né, para ele, ao adotar, né, um protocolo de exercício físico. Então ela adota esse estilo de vida, mas essa adoção ela acaba sendo por um período muito breve, aí ela desiste, para, depois ela volta de novo e para algumas pessoas elas alegam essa falta de motivação. Então, como que o profissional pode agir e atuar junto com o aluno para esclarecer, né, alguns pontos e sugerir aí algumas intervenções? A primeira é programar o exercício físico no horário do dia em que o aluno se sentir mais descansado. E aí isso vai acontecer normalmente no início do dia. Então é papel do profissional de educação física, às vezes, tentar essa estratégia e sugerir, na verdade, essa estratégia para o aluno, porque, por exemplo, muitos deles deixam para se exercitar depois ou após o trabalho, né? E esse cansaço, que muitas vezes não é nem físico, mas resultante aí de uma fadiga mental, faz com que essas pessoas se sintam desmotivadas para, após o horário de trabalho ou no final do dia, se exercitar. Então, uma estratégia, dentro da possibilidade que esse aluno tem de se exercitar nas primeiras horas do dia, pode ser uma estratégia interessante para que ele não alegue mais essa questão da falta de motivação. E que seja importante também que o professor de educação física coloque em evidência, né, as vantagens de se exercitar logo no início do dia, com relação a ele se sentir mais disposto ao resto do dia, enfim, né, o profissional tem que ter esses argumentos para estimular essa pessoa que alega ter falta de motivação. Outro aspecto é a associação, né, entre o exercício físico e uma atividade divertida para aquele aluno, para que ele desenvolva o gosto pelo exercício. A gente já vem discutindo isso aqui já há algum tempo, que às vezes nem sempre, né, o melhor exercício ou o melhor protocolo vai se encaixar para várias pessoas com diferentes perfis motivacionais. Dentro dessa perspectiva, né, incluir uma variedade de exercícios para evitar o tédio, a monotonia do treinamento. Para muitas pessoas, a monotonia do treinamento é um dos principais responsáveis para que ela não tenha adesão e aderência ao exercício físico. Então, cabe ao profissional, né, dentro de uma linha de trabalho que tem que ser realizada de acordo com as demandas e os objetivos do aluno, procurar variar esses exercícios. E também planejar o exercício físico para o aluno, levando em consideração o estado atual de motivação dele, se é uma motivação intrínseca, uma motivação extrínseca. A gente até prevê, né, essa avaliação no nosso curso, né, a ciência por trás da retenção do aluno. Para quem quiser saber mais informações aí, o link está na bio do Instagram. Por quê? Porque se o profissional de educação física sabe, né, a partir de uma breve avaliação antes do aluno iniciar o exercício físico, qual é o status, né, de motivação do aluno, fica mais fácil e assertivo a partir do momento que ele considere, né, o protocolo junto a aspectos comportamentais. Fica mais fácil de associar de forma positiva o estado de motivação do aluno com o exercício físico, seja pelo tipo de exercício físico, com relação a variedades que deve ser colocada, né, dentro do planejamento desse programa de exercício, beleza?
A falta de habilidade. Muitas pessoas, como eu disse para vocês, eles colocam, né, como barreira que o exercício físico não é para eles, né? Que o exercício físico, eu tive algumas experiências e eu não levo o menor jeito para isso. Acho que isso também é um papel do professor de educação física mostrar para essas pessoas que não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, uma das formas de amenizar, né, essa barreira selecionar exercícios, o profissional selecionar exercícios que sejam compatíveis com o nível de aptidão física do aluno, né? Então, quando a gente fala, né, de nível de aptidão física do aluno, a gente está falando que alguns alunos vão se encontrar, né, num nível maior ou menor de coordenação intermuscular, de força, de agilidade, flexibilidade, enfim. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem uma progressão do que seria o exercício agachamento, onde eu tenho algumas opções, né, que podem ser utilizadas, onde eu vou ter o benefício do exercício com relação ao recrutamento muscular, né, de membros inferiores, enfim, dentro dos objetivos que são estabelecidos. No entanto, eu tenho formas diferentes e que devem ser consideradas para não, para não estimular, vamos dizer assim, essa impressão do aluno, caso ele seja colocado para fazer um tipo de exercício e ele não tenha ainda, né, a habilidade de realizar aquele exercício. Se a aula for coletiva, o professor deve dar opções de movimentos para alunos iniciantes, intermediários e avançados, prevendo que, em uma mesma aula, eu posso ter pessoas que já treinam há 2, 3 anos, né, que já têm vivência com aquela modalidade. Já outras pessoas podem estar na sua primeira semana de aula. E aí essas aulas elas costumam ser coreografadas e ter um padrão, né, de movimento. No entanto, o profissional ele deve ter esse discernimento de dar opções para alunos de diferentes níveis, né, de habilidade física. E considerar dentro da periodização do treinamento períodos para aquisição e aprimoramento de novas habilidades. Então, dentro de uma ideia de progressão do treinamento, vai haver períodos onde a pessoa, você deve estimular a pessoa a realizar movimentos e exercícios que, num primeiro momento, né, ela pode não estar totalmente apta a realizar, mas que com o treinamento, e essa é um dos objetivos, essa pessoa ela vai ter aquisição ou aprimorar habilidades físicas, correto? Quando a gente fala de condições climáticas, dentro da distribuição do treino, então ao longo da semana, o profissional deve considerar e prescrever atividades que independem do clima, por exemplo. Então, atividades indoor como ciclismo, natação, corrida, quando realizadas, né, outdoor e indoor, né, o profissional ele tem que prever que, independente do clima, essa pessoa tem que ter uma opção caso ocorra chuvas ou que o tempo esteja muito quente, seco, né? E quando essas atividades forem externas, o profissional observar as condições climáticas para prescrever o treinamento com relação ao horário do treino, temperatura, umidade. Então, as condições climáticas elas devem ser observadas, né, porque para muitas pessoas também são colocadas, né, essa questão como sendo uma barreira para a prática do exercício físico. Okay? E por último, algumas obrigações familiares, né? Algumas sugestões. O profissional de educação física ajudar o aluno a reestruturar os seus horários, né? Os horários do aluno, no caso, para a prática do exercício físico. Por exemplo, né, para quando crianças estiverem durante o horário escolar, o horário do sono, isso tudo o profissional de educação física pode ajudar o aluno a organizar, principalmente, né, dentro dessas obrigações familiares quando a gente observa a relação, né, entre pais e filhos, principalmente nos primeiros anos de vida aí, há uma tendência dos pais reduzirem significativamente, né, os níveis de atividade física por conta dessas obrigações com seus filhos. Então existem algumas janelas, ou podem existir algumas janelas de oportunidade
a partir do momento que o profissional de educação física identifica que isso é uma barreira, né, para o aluno dele realizar o exercício e fazer isso de forma conjunta, né? Algumas academias hoje em dia oferecem espaços, né, ou possuem espaços, serviços de assistência infantil, os famosos aí, espaços kids. Então, é uma forma até do aluno, né, considerar essa questão de treinar em algum local que tenha esses espaços, né, para que ele possa, enfim, deixar o filho dele enquanto ele treina, né, enquanto ele realiza o seu exercício físico. E, por fim, quando viável, se exercitar com as crianças. Eu peguei bem esse exemplo, né, com obrigações familiares, porque é algo que eu observo muito na prática, né, quando os pais têm filhos muito novos, né, e até uma certa idade, isso acaba sendo uma barreira para que essas pessoas retornem ao exercício físico ou até iniciem uma rotina regular de exercício físico. Então, quando viável, existem até programas, né, em que você, em algumas academias, em que aulas são realizadas, né, no mesmo espaço, com mães e filhos, ou a gente, né, também vê, né, alguns pais correndo com os seus filhos, né, nos carrinhos de bebê, enfim, existem até algumas vantagens, né, que podem ser tiradas dessa questão, onde o pai poderá passar, né, o pai e a mãe poderá passar algum tempo junto com os seus filhos e ainda realizar o exercício físico. Acaba sendo uma opção quando viável, certo? Então hoje a gente falou sobre essas 6 barreiras, existem outras, né, que são contempladas aí até em estudos científicos, né? No entanto, eu acho que o profissional de educação física pode auxiliar nessa identificação dessas barreiras e também na ajuda, né, de traçar estratégias para que a pessoa volte ou inicie uma rotina regular de exercício físico. Por hoje a gente fica aqui. Qualquer dúvida, sugestão, estamos aí disponíveis, né, na nossa página do Instagram, também no nosso canal do YouTube. Então, se você está passando e assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal para você receber as notificações sempre que tiver algum vídeo novo, correto? Aqui estão nossos contatos, né? A forma mais simples e mais rápida é pela nossa página do Instagram. Então, qualquer dúvida, sugestão, só deixar alguma mensagem no direct, enfim, que a gente discute, né? Esse e outros assuntos relacionados ao exercício físico. Mais uma vez, obrigado pela atenção, forte abraço a todos e até a próxima.